E aí, pessoal, como é que vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez o último dessa série do livro As Seis Lições, onde o autor vai falar sobre o assunto da civilização. Ele vai só finalizar o conteúdo do livro no geral, falando sobre esse assunto de uma forma bem rápida, só para concluir o que ele estava dizendo. Eu vou só voltar ao início do livro, que eu não sei, não lembro se eu tinha falado, mas esse livro ele foi feito pela esposa de Mises, né? A partir da compilação de uma palestra que ele deu na Argentina. Então, não necessariamente ele escreveu. Foram palestras que ele deu no século passado e aí ela compilou. E aí, nesse último, é só a finalização dessa palestra dele, né? Mas antes de iniciar, eu peço que você não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse conteúdo com alguém que você entenda que tenha interesse nesse tipo de assunto, tá bom? No século das luzes, que foi ali no século XVIII, com a questão do iluminismo, o otimismo ele era bem alastrado pela civilização ocidental. Os filósofos e os estadistas, eles acreditavam que na instauração dos governos representativos e constitucionais e a liberdade econômica, elas inaugurariam uma nova era de prosperidade, progresso, liberdade, onde não existiriam mais guerras e revoluções ou elas simplesmente iriam se definhando aos poucos. Existia a convicção de que uma nação livre, ela não iria buscar as conquistas, de outros lugares, né, a partir de guerra, e os líderes eles se empenhariam no bem-estar da nação ali, de uma forma de uma forma um tanto até como utópica, né. As discussões políticas em assembleias legislativas, segundo eles, seriam vistas como tentativas de persuadir e buscar o bem comum. Os fundadores do governo constitucional moderno concebiam que cada legislador iria representar a nação como um todo, não apenas com os seus interesses. Só que essas expectativas, segundo o autor Mises, foi atrozmente estilhaçada, né? No século XX, em particular, existiu um ressurgimento de conflitos e a frustração foi evidente com relação a esse sistema constitucional. O texto argumenta que a deteriorização desses parlamentos e das instituições representativas não foi um fenômeno isolado, mas uma consequência direta das mudanças radicais e de ideias políticas e econômicas, especialmente sobre a ascensão do intervencionismo, que foi o assunto que a gente falou em alguns capítulos atrás. A filosofia intervencionista, que substituiu a ideia de que o governo não deveria interferir nas condições econômicas do mercado, postula que é dever do governo apoiar e conceder privilégios a, entre aspas, alguns grupos especiais. Isso levou à substituição dos partidos políticos autênticos por grupos de pressão. Esses grupos de pressão foram definidos como um conjunto de pessoas que busca obter alguns privilégios à custa do resto das pessoas, né, da nação, com tarifas sobre importações ou leis que impeçam a concorrência. Se você está fazendo algum link com a política atual brasileira, não se ache burro, é exatamente isso. Nos Estados Unidos, por exemplo, o sistema bipartidário, né, que são dois partidos, é tradicional e, na verdade, é uma camuflagem da situação real, segundo o autor, onde ambos partidos eles abrigam representantes dos mesmos grupos de pressão, é meio que a mesma coisa, né? Esses representantes eles tendem a cooperar mais com os colegas do mesmo grupo de pressão, mesmo que sejam partidos adversários, do que com os próprios companheiros do partido. Como todo grupo especial que busca privilégios, é necessariamente uma minoria, claro, e essas minorias têm êxito formando coalizões com outros grupos de pressões em assembleias legislativas. Essa dinâmica que a gente está falando aqui sobre as assembleias legislativas tem algumas consequências. São três delas, né, que eu pude notar aqui no livro. A representação distorcida, a influência da política externa e o aumento dos gastos públicos, né. Na primeira, com relação à representação distorcida, a gente tem órgãos legislativos onde existem representantes de interesses específicos, como, sei lá, trigo, carne, prata, petróleo, sindicatos, mas a única coisa que não está representada no poder legislativo é a nação como um todo, é sempre sobre algum interesse específico. As influências da política externa, que é o segundo, existe interesses de grupos de pressão que podem determinar até mesmo a política exterior da nação,
como, por exemplo, o açúcar dos Estados Unidos, que na época, né, prejudicava não só os consumidores internos, mas externos também. E a relação entre os países parceiros ficava meio prejudicada. E o último, que é o aumento dos gastos públicos e também, né, em relação a isso, as dificuldades fiscais, o sistema de grupos de pressão, eles contribuem para um constante aumento dos gastos públicos, enquanto os representantes, para não onerar a base que sustenta essas políticas públicas, não desejam estabelecer impostos tão pesados, né. Isso fica quase impossível e quase todos os governos tendem a chegar à inflação, que é o que a gente falou em alguns capítulos anteriores novamente. Então aqui o autor está linkando todos os assuntos nesse mesmo capítulo. Ou seja, sobre essa última parte, né, sobre o aumento dos gastos, né, novamente eu incentivo sempre você fazer esse link com a política atual brasileira ou mundial, o que você queira entender, que esses grupos legislativos, grupos de pressão em assembleias, tendem a para conseguir o que eles querem, mas não para a nação inteira, acabam aumentando os gastos públicos, não importa qual partido, se é de direita, de esquerda, qual é o interesse específico dele, eles sempre vão aumentar os gastos públicos e isso, é claro, vai gerar inflação. Se você não entendeu exatamente como funciona essa questão de inflação, sugiro que você dê uma estudada ou até mesmo volte a alguns capítulos anteriores aqui, quando o autor vai falar um pouco mais claramente sobre essa questão de inflação, tudo bem? Mas continuando, o livro, o autor diz que essa crítica à democracia atual, que se queixa principalmente sobre essas deficiências, na verdade ela aponta para um problema de democracia, onde o intervencionismo é a política que rege o país. E o autor ele lamenta que enquanto antes as pessoas falavam em liberdade nos parlamentos, hoje se discute sobre, entre aspas, né, que ele mesmo escreve, a majoração do preço do amendoim. O que com certeza não representa uma mudança para melhor, é só uma coisa específica para agradar algum setor específico da sociedade para que os políticos consigam se reeleger, né. O declínio dessa liberdade remete a alguns países que tiveram uma, entre aspas, né, "terrível ditadura", como o autor diz, sofrida na Alemanha no passado recente, como a gente sabe, que também ele trata como uma decadência da civilização, que antes podia ser eh, algo invejável, né, da Europa, da Alemanha, e que acabou numa ditadura e a civilização acabou se tornando uma coisa não desejável, né. O autor ele tenta ou refuta, né, tenta ou ele consegue refutar as teorias do autor chamado 2 autores, né, Spengler e Toynbee, não sei, acho que é Toynbee, sei lá. A teoria deles é que as civilizações, inevitavelmente elas decaem como plantas, né, argumentando que as civilizações elas são interdependentes. Só que o autor ele traça um paralelo dessa deteriorização com a civilização romana do século III, né, que também foi destruída por algo semelhante ou quase que exatamente a mesma coisa, que é uma coisa que a gente também já falou em alguns capítulos anteriores, que é o intervencionismo e a inflação, que foi o que acabou com o Império Romano. A falta de compreensão romana sobre a divisão do trabalho e essas consequências da inflação levou ao retorno da população urbana ao campo e à decadência das cidades, foi o que acabou com o Império no geral. A grande diferença e, paradoxalmente, a esperança é que as medidas que causam essa desintegração de Roma não foram premeditadas ou uma doutrina formalizada, né, por intelectuais e passadas para as medidas do governo. As ideias intervencionistas, socialistas e inflacionistas de hoje, por outro lado, elas foram realmente pensadas e engrenadas, eh eh engendradas, né, que como ele diz, por formadores de opinião ou escritores, professores, alguma coisa, ensinada nas universidades e os alunos dessas universidades futuramente se tornam os políticos e os propositores, né, de políticas públicas e aí acaba se tornando real. O autor ele ressalta que essa revolta das massas, né, sobre esses assuntos, na verdade foi feita pelos intelectuais que, sendo homens do povo, eles elaboraram essas doutrinas e acabaram chegando nas ideias reais, né. Então todos os problemas que aconteceram, tanto em Roma não, né, mas
principalmente no século XX, sobre essa questão de intervencionismo, inflação e todos esses problemas que ele vem apontando ao longo do livro, foi feita sim por intelectuais, não pelas pessoas, ou não foi algo por acaso, foi pensada por intelectuais. Essas ideias chegaram nas universidades, foram ensinadas para as pessoas que iriam no futuro ter cargos de poder ou já tinham cargos de poder, e aí essas más ideias foram colocadas em prática e todos esses problemas que ele apontou no livro vieram a se tornar realidade, né? E aí, em conclusão, coisa que é muito importante para entender o pensamento de Mises, e ele fala isso em outros livros também, a solução sobre tudo isso, para tudo isso, é lutar contra essas más ideias. O autor ele defende que, entre aspas, ideias e somente ideias podem iluminar a escuridão. Essa é uma frase bem famosa de Mises e você entende agora, chegando ao final do livro, o porquê dela, né? Então, ele diz que as realizações do capitalismo do século XIX foram fruto das ideias de economistas como Adam Smith, David Ricardo e outros aí que, inclusive, alguns têm aqui resumos aqui no canal, outros não, mas alguma hora vai chegar. E a substituição, depois, quando a gente chega no século XX, foi trocar essas más ideias, essas boas ideias por más ideias, que foi o que gerou os problemas do século XX. Só que aí, para resolver isso, a gente vai ter que fazer o contrário, substituir as más ideias por ideias melhores. E isso, segundo ele, é a chave para a sobrevivência, não só a evolução, mas para a sobrevivência do futuro da nossa civilização. O autor, ele expressa, claro, a confiança dele na geração vindoura, ele é uma pessoa bem otimista. Ele diz que a gente, no caso, né, vai conseguir fazer isso restaurando a liberdade e a política econômica. Bom, então agora a gente finalizou, esse foi o livro. Eu espero que você tenha ou gostado ou pelo menos entendido. E se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse conteúdo com alguém que você entenda que tenha interesse nesse tipo de assunto, tá bom? Se você tem alguma sugestão de conteúdo, deixa aqui nos comentários ou entre em contato de alguma forma. E é isso. Obrigado por assistirem mais uma série de livros. E já tem outras engatadas aqui no canal, mas vocês só vão saber quando for postado, né? Mas tá certo. Por hoje é isso e tchau, tchau.